bonecos e bonecas? Beleza, eu sou o Xandinho. E eu sou o Gustavo. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a Croácia e a Itália, falar sobre fascismos e notícias sobre eles. Por exemplo, o partido de centro-esquerda PB aceitou se juntar ao partido rival para combater a Liga, que na verdade é o partido que está dominando a Itália atualmente. A Juventus, um time italiano, está tentando contratar o Neymar, que anda brigado com o PSG e o time francês. Rumores dizem que a Juventus vai tentar fazer uma troca entre Dybala e Neymar, mas apenas rumores. O governo da Eslovênia aumentou suas cercas de fronteira com a Croácia por causa do aumento da imigração de imigrantes em 56% desde o ano passado. Então eles aumentaram cerca de mais de um quinto da cerca antiga. Itália e Malta receberam 356 imigrantes que ficaram 14 dias à deriva no mar. Esses imigrantes vão se espalhar por outros países europeus. A Itália apreendeu míssil e arma em operações contra o grupo neonazista. Busca da polícia italiana encontrou essas coisas em residências no interior da Itália. Agora uma notícia um pouco inusitada. Um casal de franceses foram presos na Itália por roubarem 40 quilos de areia de praia. E eles alegaram que eles queriam levar uma lembrancinha de viagem. E com essa notícia aí que a gente termina as notícias. Boa noite, família brasileira que está assistindo esse jornal excelente. Estamos aqui com mais propaganda. Mais uma promoção! Temos um casaco por apenas R$10! Pesadão! Só pegar, tá friozinho. E é isso, minha dona brasileira. Easy! Pode comprar, que é de preço de confiança. Voltamos dos comerciais. E agora vamos falar sobre os movimentos fascistas na Itália e na Croácia. Iremos começar pela Itália. O Partido Nacional Fascista foi um partido político italiano criado por Benito Mussolini, que apoiava o movimento fascista. O Partido Nacional Fascista tem uma ideologia onde a liberdade de expressão e opinião era dirigidas pelo governo. Desta forma, controlavam-se a população e evitavam-se rebeliões. O partido também tinha um ideal nacionalista, anticomunista e autoritarista, elementos de uma ideologia fascista. O Partido Nacional Fascista conquistaram o poder em 1922. PNF obteve uma maioria de votos em 1924. Foi duramente contestado pelas oposições que denunciaram a irregularidade. Oposições comandadas por Giacomo Matteotti, que foi morto por Mussolini. O PNF foi o único partido admitido na Itália entre 1928 e 1943. Teve seu declínio com a prisão de Mussolini e em 27 de julho de 1943, o governo de Pietro acabou com o PNF. Benedetto Mussolini foi um jornalista militar, político e estadual italiano. Foi um dos fundadores do fascismo na Itália, regime totalitário que esteve no país entre 1922 e 1945. Ele foi o governante da Itália neste período. A semelhança com o regime nazista de Hitler na Alemanha estabeleceu um pacto de aço com os germânicos em 1939. Com a derrota do Eixo em 1945, custou o fim do fascismo na Itália, assim como a prisão e execução de Mussolini. Atualmente existem grupos neonazistas presentes na Itália. Por exemplo, a polícia italiana apreendeu mísseis e um grande arsenal de armas, cuja posse dessas armas estavam com um grupo, desconfiando que esse grupo tem integrantes com pensamentos fascistas. Desconfia-se o aumento desses grupos neonazistas, pois aumentou consideravelmente o uso de instrumentos de protesto. O governo italiano não tolera o grupo neonazista presente em seu país, tanto que ocorreu uma operação para averiguar esse grupo no leste da Ucrânia. Agora vamos falar sobre os movimentos fascistas na Croácia. O movimento fascista da Croácia foi o movimento Ustaša. A ideologia do Ustaša incluía elementos nacionalistas, extremos, racistas, xenofóbicos, antissemitas e anticomunistas. O Ustaša foi um partido nacionalista de extrema-direita que assumiu o poder do Estado independente da Croácia em abril de 1941, durante a Segunda Guerra Mundial. O Ustaša esteve no poder até 1945. O Ante Pavelić, nascido em Brandina em 14 de julho de 1889 e morto em Madrid em 28 de dezembro de 1959, aos 70 anos, foi o líder e fundador do movimento nacionalista e fascista croata.
dos Ustaša, na década de 1930, e foi o mais tarde o líder do Estado independente da Croácia. No período que esteve no poder, espalhou o terror pelo país, matando indiscriminadamente sérvios, judeus e ciganos. Ustaš foi derrotado no final da guerra pelos comunistas partisãs de Tito. A derrota Ustaš aconteceu à medida que a Alemanha foi enfraquecendo-se na guerra. Ao chegar pela primeira vez a uma final do Mundial, a seleção da Croácia se viu envolvida em polêmica após a exposição do nacionalismo de seus jogadores. Em vídeo divulgado pelo jogador Lovren após a vitória sobre a Argentina, ainda na primeira fase da competição, os croatas aparecem cantando no vestiário a música Bosna Kovaglav, da banda Thompson, que faz apologia ao fascismo. A canção se inicia com a frase Zadom Spremi, que em português significa pela pátria preparados, lema e saudação tradicional do grupo fascista Ustaš. O governo é populista e conservador, porém devemos estar alerta, pois a presidente tirou uma foto com a bandeira da Ustaša, antigo grupo fascista da época. Essa é a nossa primeira e última edição desse jornal. Valeu! Valeu! O partido também tinha um ideal nacionalista, anticomunista e autoritarista. Elementos de uma ideologia. Mano, não tem como ler. Olha essa porra dessa letra. Então tu lê isso daqui, eu leio isso. Muito obrigado. Ah, eu vou trocar. Celular branco. Ainda passou umas duas gatinhas lá atrás. Passou, doente. Na 3, take 1. Partido Nacional Fascista. Tá, continua. Partido Nacional Fascista. Calma aí. Vai. Partido Nacional. Não. Eu vou te dar um Tem que soco, falar, né? voltou dos comerciais, agora a gente vai falar sobre o... Ah, tá. Galto. Cena 3, take 1, gravando. Voltando dos comerciais, o Ribeiro vai falar. Vai, Ribeiro, vai, seja feliz, seja feliz. Ele pausou esse doente. Ah, porque eu pausei. Ele gosta de pausar.